Olá, campeões da luz! Medito com você Mateus 5, versículo 11 e 12, que diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem por causa do meu nome, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim fizeram os profetas que foram antes de vós. Meu caro, está mais do que claro que a igreja sempre foi um povo perseguido, sempre foi um povo que andou na contramão das leis da sociedade quando estas querem colidir com a palavra de Deus. O povo de Deus não é de hoje que sempre foi perseguido, foi oprimido pelos governos opressores. Por exemplo, quando os hebreus estavam no Egito e começaram a prosperar e a se multiplicar, o governo egípcio, através de Faraó, ordenou que as crianças do sexo masculino fossem mortas, fossem assassinadas cruelmente. E não somente isso, também ordenou o governo opressor do Egito que os demais fossem escravizados com trabalho árduo. Todavia, Deus, ele levanta um homem chamado Moisés, e através de Moisés, Deus liberta o seu povo, tirando-os do Egito, para anos depois eles terem a sua própria independência, habitando numa terra que manava leite e mel. Foi um tempo de refrigério para os hebreus. Era uma tipologia da igreja, aquele povo do Antigo Testamento. Mas os anos se passaram, e mais ou menos 1200 anos depois, quando Cristo ele palmilhou nesta terra, ele começou a estabelecer uma igreja, judeus e gentios. Esta igreja começou a ser formada através dos ensinamentos de Cristo para os seus apóstolos. E Mateus 5, versículo 11 e 12, o Senhor advertiu o que eles passariam quando fosse espalhar as sementes da boa nova, do evangelho que eles eram ensinados. De maneira que quando Cristo foi ascendido aos céus, a igreja recebeu o revestimento, a virtude do Espírito Santo, e eles começaram a propagar o evangelho do Senhor. E na medida que o evangelho vai crescendo, se multiplicando, o governo, mais uma vez, o governo opressor de Roma, através das suas leis, começa a perseguir os cristãos. De maneira que, segundo a história, o imperador Nero, ele incendeia Roma e culpa os cristãos. Os cristãos foram perseguidos, foram torturados cruelmente, foram mortos pelas espadas romanas, foram lançados à cova dos leões, foram alguns amarrados em pedras pesadíssimas e lançados ao mar para morrer afogado. Outros foram mortos queimados, enforcados, casas incendiadas. Os cristãos sofreram um golpe duro do governo opressor de Roma, mas os cristãos, eles não se entregaram às idolatria, não se entregaram às leis do governo romano, não negaram a sua fé. Então a gente pode observar que os cristãos sempre eles sofreram perseguições de governos opressores. Sim, eu vou até falar algo que é um pouco até chato falar. Eu vou usar uma expressão dizendo que nós já estamos cansados de apanhar e já estamos acostumados a apanhar. Sim, os governos sempre se levantaram contra a igreja, a maior parte dos governos. Por exemplo, na Santa Inquisição, mais uma vez o governo, aliado ao governo papal, perseguiu os cristãos, chamando-os de hereges. A história relata que foram milhões que morreram, incalculável número de cristãos e outros que não eram cristãos que morreram na Santa Inquisição, por causa de um governo opressor, por causa de leis opressoras. De maneira que, em se tratando de leis que são elaboradas, que são ditadas pelo governo, nós cristãos já estamos acostumados com isso. Nós já estamos acostumados em ver o governo com suas leis sempre querendo travar a igreja. Por isso que a decisão do STF
em relação a fechar as igrejas, em bloquear os cultos, até as missas, isso não nos assusta. Nós cristãos já estamos acostumados a lidar com esse tipo de conflito com os governos opressores. Mas tem uma coisa, os governos, eles já passaram. Os governos já elaboraram as suas leis no passado e esses governos se foram. Mas a igreja continua aí, de pé, firme, na presença do Deus vivo, que é o governo maior que o governo da terra. A igreja é casca grossa, osso duro de roer. Ela não cede à igreja do Deus vivo. Quando eu falo que a igreja é casca grossa, essa casca se refere ao revestimento do Espírito de Deus que desceu lá no passado sobre a igreja e sobre também hoje a igreja que realmente busca o poder do Espírito Santo. De maneira que, ainda que tenha sido 9 votos contra apenas 2 que foram a favor de manter as igrejas abertas, a igreja vai prosseguir, a igreja vai continuar marchando nesta terra. Nada pode deter esta igreja, porque o próprio Cristo falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra esta igreja. Sim, eu uso essa expressão um pouco chata, parece até que uma expressão de uma igreja fracassada, mas esta é a realidade. Já estamos acostumados a apanhar, já estamos acostumados a ser perseguidos. Nossos irmãos no passado foram torturados, assassinados cruelmente, mas a igreja, ela nunca cedeu às portas do inferno. Nós vamos superar mais uma vez este governo, essas leis. Um dia estávamos caminhando por uma estrada, dirigindo o nosso veículo, o nosso ego humano, para as profundezas do inferno. Mas no caminho, nessa estrada, encontramos com Jesus e tivemos uma conversão das nossas vidas. De maneira que nós caminhamos, nós andamos, nós nos dirigimos à contramão da vida, fizemos uma conversão. Então as leis que surgem são leis para querer impedir a propagação do reino de Cristo nesta terra. Já estamos acostumados com isso. Sim, já estamos acostumados com isso. Dificilmente na história, nem sempre, mas dificilmente na história, um governo se voltou a favor da igreja. Dificilmente na história surgiram grandes homens, imperadores que apoiaram a igreja. É mais fácil nos dias de hoje darem carta branca para muitos bailes profanos. É mais fácil hoje aprovarem leis de pessoas que praticam a injustiça. É mais fácil hoje, a justiça do Brasil, ela ser contra a igreja que pratica justiça, que paga os seus impostos em dia e que não dá dor de cabeça à sociedade. Sim, a igreja sempre foi comportada, somos um povo pacífico, nós não fazemos manifestações queimando pneus nas ruas para chamar a atenção. A gente aguenta a bordoada, a gente aguenta as pancadas da vida, a gente suporta. É por isso que os governos opressores, com as suas leis absurdas, sempre estão nos perseguindo, sempre estão querendo travar a nossa caminhada e o nosso objetivo. Mas eu volto a repetir, a igreja, ela não vai parar. Os governos passaram, os imperadores opressores passaram, que a igreja, por mais perseguida que ela foi, por mais que cristãos tenham morrido por causa do evangelho, a igreja não morreu. Matam os cristãos, mas não podem matar a igreja do Deus vivo. Então, nós caminhamos, somos campeões da luz. Tudo vai passar, os governos passam, as leis passam, mas a igreja, ela permanece viva na presença de Deus e um dia
estará habitando eternamente com o governo que está acima de todos os governos, o governo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, um governo que está acima do STF e qualquer lei dessa terra. Deus abençoe os campeões da luz. A igreja não vai parar.